Com certeza, doutor Raimundo Reis. Então, me diz aí quais são essas três dúvidas aí, essas três questões que devemos estar atentos, né? Mas a primeira atenção é com relação ao infarto. A gente tem vários mitos sociais com relação a um paciente que está com dor no peito. Ele pensa que é gastrite, refluxo, dor de coluna, é porque está estressado, é porque se alimentou mal. Mas todo paciente que tem uma dor no peito forte, com mais de 20 minutos, que tem suor frio, às vezes cansaço, falta de ar, que essa dor ela não melhora com nada, e essa dor é mais um peso, uma pressão do que uma pontada, você pode estar tendo infarto. E é importante que qual é o mito? É começar a fazer tratamentos que não dão bons resultados. Vou te contar um caso na prática. Lembro muito bem quando morava em Fortaleza, eu atendi um médico, isso mesmo, Paulo Orlando, um médico com todo o conhecimento, com toda a experiência, se confundiu, porque os sintomas confundem. O que é importante? A avaliação médica e a realização do eletrocardiograma na emergência. Ele pegou, saiu, foi para o hospital, saiu de casa cedinho, tomou cafezinho preto e foi atender seus pacientes internados no hospital. Ali ele sentiu uma dor na boca do estômago, aqui na região epigástrica. Essa dor teve um mal-estar, ele pensou que era a gastrite dele, o refluxo que ele sempre teve, lembrou do café que ele tomou pela manhã e disse: esse café me fez mal. Comeu um cafezinho com bolo frito, lembro como se fosse hoje. Fortaleza também tem bolo frito, viu? Ah, tem? Ah, legal. Tem. Isso ele me contando. Certo. Teve essa dor, o que é que ele fez? Ele foi tomar um pantoprazol, um remédio para o estômago, e 40 gotinhas de Luftal. Então esse é o principal mito dentro do tratamento do infarto, se automedicar. Obviamente ele não melhorou e seguiu o caminho, atendeu os pacientes dele e foi para o consultório, pegou o carro, foi para o consultório, chegou lá, na frente da atendente dele, ele teve um escurecimento de vista, palidez e passou mal. Pai, estou passando mal, me leve para o hospital. Chegou lá, era um infarto, que demorou aí mais de 1 hora para ele mesmo ter a convicção que precisava ir ao atendimento médico. E o outro mito são pacientes que têm déficit neurológico agudo. O paciente está ali bem, está tranquilo e pensa que AVC só dá em pacientes jovens. É impressionante como a gente imagina que o AVC é exclusivo do idoso e que o AVC, por exemplo, não pode ser evitado. E que a paralisia, porque a gente pensa, eu tô tendo AVC se eu tiver com uma paralisia, eu não consigo ter força na mão, na perna, não consigo andar. Mas nós temos outros sintomas que incluem, por exemplo, a dificuldade de falar, a perda do equilíbrio, uma demência súbita, um esquecimento. Você olha assim, não sabe onde você está, não reconhece as pessoas e, obviamente, a fraqueza em uma parte do corpo é um dos principais sintomas do AVC. Além de uma dor de cabeça e perda súbita da visão. Aquela dor de cabeça que não é habitual que você tem frequentemente, a sua enxaqueca. Ela muda da intensidade e ela muda da tensão, da duração da dor de cabeça. E outro que está acontecendo muito são as descompensações por quem faz a comida, a alimentação no fogão a lenha. Paulo, tu não já ouviu falar? Legal, estamos aqui no quadro Bem-Estar e Saúde, doutor Raimundo Reis. Tivemos aqui uma pequena interrupção, mas já aguardando aqui o retorno do sinal, doutor, para a gente captar legal aqui essas informações que estão sendo repassadas ao vivo por um especialista, doutor Raimundo Reis, que é cardiologista e clínico geral. Por favor, doutor, caso esteja me ouvindo aí no retorno normal, a gente volta aqui, a conexão. Ok, Ei, Paulo, ok, doutor, só um minutinho, doutor Raimundo Reis. Deixa eu só te falar, tivemos aqui uma pequena interrupção no terceiro ínter aí. Você volta, por favor, certo, novamente. O fogão a lenha, você falava sobre o fogão a lenha. Isso, você não já ouviu falar que cozinhar no fogão a lenha é mais saudável? Sim, a comida fica mais gostosa? Isso.
Já ouvi falar os muito. Os alimentos feitos no fogão a lenha têm um sabor especial. São mais naturais. E diga-se de passagem, eu sou fã, viu? Da comida feita no fogão a lenha. No entanto, a exposição à fumaça de madeira contém aí muitos poluentes perigosos que aumentam muito os riscos de doenças respiratórias. Tu já ouviu falar que a fumaça da lenha não faz mal à saúde, já, que é sim. Natural? Isso, já escutei muito falar isso. Por exemplo, não, rapaz, mas o meu fogão, eu abro a janela e isso vai ser suficiente para ventilar o ambiente. O meu fogão a lenha é no aberto. Então, isso são mitos que geram lesões crônicas. Por exemplo, essa semana nós tivemos uma paciente internada, 72 anos, e com uma pneumonia grave. Nós fomos fazer a radiografia de tórax e o pulmão todo destruído, cheio de bolhas, com padrão de enfisema pulmonar, como se fosse uma paciente que tivesse fumado mais de 50 anos. Fizemos a tomografia de tórax e evidenciou realmente essa destruição com fibrose pulmonar. Ela nunca teve tuberculose, para ter esse problema tão sério, ela nunca fumou. Qual é? Chuta aí, Paulo. O único fator de risco dela? O único fator de risco? A questão da fumaça? Da fumaça. Ela disse que cozinha no fogão a lenha desde a idade de 12 anos. Então são mais de 60 anos de exposição. E você acredita que hoje ela está dependente de oxigênio por causa disso? É mesmo. Teve alta, porque descompensou. Geralmente o paciente piora nesse tempo do BR-Obró, por causa do calor. Pegou uma virose, a virose virou uma pneumonia e ela foi para o hospital necessitando de oxigênio, o famoso balão de oxigênio. Ela não precisou ser entubada, tratamos a pneumonia, ela melhorou da pneumonia, começamos aquelas bombinhas para asma, funciona mais ou menos assim, Paulo. E ela está em casa, mas necessitando de fisioterapia. E o problema, que a sequela é irreversível. O pulmão, ele não se regenera. Então, isso é um dos mitos com relação o uso do fogão a lenha como única opção para cozinhar durante a vida. Doutor, essa sua informação foi muito importante. Me despertou aqui outra coisa. O senhor falou sobre o fogão a lenha. O senhor tem observado que Picos cresceu muito mesmo, o comércio do espetinho, da carne assada e tal. A gente vê muitos profissionais trabalhando, inclusive ininterruptamente na ação de assar espetinho e tal. A questão também da brasa e tal, esses profissionais que estão expostos também a essa fumaça, né? das churrasqueiras e tal. O que é que o senhor orienta, né? Na verdade, a gente tem que usar o EPI, o equipamento de proteção individual. Máscara, geralmente a máscara N95, aquela máscara que a gente utilizava ali no Covid, lembra? Então ela é muito importante nessa prevenção das doenças respiratórias. E nós já temos sim, principalmente se o paciente tem aquele uso do vapor, o cigarro eletrônico. Então, se você junta um paciente jovem que trabalha numa churrasqueira e não se previne, não usa máscara, a perspectiva dele estar plantando uma doença no pulmão é muito importante. Provavelmente ele vai ter sim problemas pulmonares. Como 2 mais 2 são 4. Excelente informação. Deixa eu voltar agora então nos dois primeiros assuntos, nos dois primeiros mitos que você falou sobre a questão dos sintomas, né? Então é importante não subestimarmos os sintomas, né? Mas assim, não precisa também não é alertar, a palavra certa no caso, assustar as pessoas com relação a todo sintoma tal ser alguma doença grave. Mas é importante também estar atento, né? Com relação aos dois primeiros mitos que o senhor falou aí, com relação ao infarto e também aí o segundo mito. O AVC. O AVC, então, isso. Se o paciente tem uma dor no peito, essa dor no peito está mais de 20 minutos e ela vem com cansaço, suando frio, com náusea, sensação de mal-estar, você precisa fazer uma avaliação, porque o tratamento do infarto, ele só tem benefício até 12 horas do início do sintoma. Então, se você não faz o eletro, que é o único exame que detecta hoje um infarto, você não vai ter o tratamento. Por que eu estou falando isso? Nós estamos com um paciente internado, ele veio do interior aqui, da região. Ele teve uma dor no peito, mas primeiro ele foi lá, tomou o pantoprazolzinho dele, depois ele tomou o cataflam,
entendeu? Depois ele tomou umas gotinhas de Buscopan. Quando ele não melhorou e piorou, é que ele chamou e gritou à mulher: vamos lá, mulher, rapaz, eu acho que aqui eu tô tendo um infarto, entendeu? Deve ter ido no Google e pegou um carro e se mandou, veio para aqui, para a UPA de Picos. Chegou aqui, ele já tinha mais de 6 horas de evolução do infarto. Várias músculos cardíacos, né? Porque tempo é músculo cardíaco e músculo cardíaco é vida. Então, quem demora perde sim preciosos dias de vida quando está tendo infarto. Então, ele complicou da doença do infarto, recebeu tratamento de excelência, mas vai ficar com alguma sequela cardíaca pela demora. E outro caso recente também foi o famoso paciente chegou, acordou, ele dormiu bem e acordou com dificuldade de falar. Ele não conseguia pegar o copo d'água pela manhã para tomar o medicamentozinho dele da pressão. Ele estava meio tonto, ele ficou um pouquinho desorientado dentro da casa dele. E o que é que ele foi fazer? A mulher chegou e foi dar um aguardente alemão. Você já ouviu falar? Já, a famosa cachaça alemã, né? Isso. A cachaça alemã que eles chamam, né? E esperou 1 hora para ver se fazia efeito. Como não fez efeito, óbvio, a família chamou o SAMU, levou para o hospital, fez a tomografia, AVC isquêmico. Só que ele já tinha passado das 4h30 do início do sintoma. O que é AVC isquêmico, doutor? O AVC isquêmico é um AVC, é um comprometimento neurológico que ocorre uma isquemia no cérebro. Nós temos 2 tipos de AVC, a por isquemia, geralmente é um coágulo que vai para a cabeça, entope a artéria lá do cérebro, e o outro é o sangramento. No sangramento a gente não trata com trombolítico, mas no AVC isquêmico existe o benefício. Mas, moral da história, como ele chegou depois de 4h30 do início dos sintomas, ele não teve o benefício. E ele ficou com a sequela, saiu do hospital com sequela neurológica do AVC. É claro que ele vai fazer fisioterapia, reabilitação, mas pela extensão do AVC, ele deve ficar com algum déficit. Legal. Doutor Raimundo Reis, vamos aqui agora abrir espaço para o ouvinte, né? Tem aqui algumas perguntas. Gente, lembrar que as perguntas chegaram, a gente já vai colocar no ar. Aqui nós temos 5 minutos. O pessoal que não mandou já fica para a próxima terça, tá bom? Dona Francisca do Feijão Tropeiro, bom dia, minha amiga. Fica à vontade. Paulo, bom dia. Francisco do Feijão Tropeiro. Só uma palavrinha aí para passar para o doutor Raimundo Reis. Você sabe, Paulo, quanto eu tenho vários problemas de saúde, diabetes, osteoporose, é tudo, estou vivendo. Mas eu só quero dar um exemplo que há muitos anos, toda noite, quando eu saía ali do meu barraco, eu comia um espetinho, toda noite. E todo dia eu amanhecia com tanta dor de estômago, que quando eu descia para passar lá, a fumaça estava cheirando lá no céu, mas eu comia. Aí eu fui pensar, era realmente o espetinho que eu estava comendo, me fazendo muito mal. Aí eu deixei. Eu estava sentindo mal mesmo por causa da fumaça que eu estava comendo no espetinho, né? Olha, Francisca do Espetinho, muito obrigado pelo seu depoimento, isso é muito importante para quem está ouvindo. E, na verdade, você checa isso, porque o problema não é só a carne do espetinho, ninguém está condenando aqui o espetinho, galera, mas é o tipo de fumaça que agrega nesse padrão de alimento. Então, quando o espetinho ele fica torrado, tostado, ali é um acúmulo de substâncias que podem até gerar problemas gástricos muito importantes. E, obviamente, você está lá esperando o espetinho ficar pronto, o ideal é você ficar longe da churrasqueira. Tudo bem, vamos aqui, tem mais perguntas, deixa eu... no caso aqui é texto. Vamos lá então, é Rejane Ortina. Ela está dizendo: doutor, já tive derrame pulmonar, tratei, tomei remédio, mas às vezes sinto dor no peito, claramente do lado esquerdo. Vou sentir sequelas para toda a vida por conta do derrame? Lembrando que tenho 38 anos e já tive derrame pulmonar, arritmia e insuficiência cardíaca. Olha, interessante. Então, geralmente, Rejane, tem um derrame pulmonar, eu acho que você teve um derrame pleural, que é relacionado ao problema cardíaco. Olha aí, o problema cardíaco, coração fraco, gera acúmulo no líquido no pulmão. Então o problema não é muito pulmonar, é o coração. Então você trata o coração e melhora, sim, do pulmão, fazendo com que esse tratamento para insuficiência cardíaca
melhora o funcionamento cardíaco e não fique criando essa água no pulmão, o derrame pleural. E aí o paciente volta a ter uma melhora funcional e qualidade de vida. Tem uma pergunta aqui também, é a Maria, é isso, Maria, ela não pôs de onde, mas ela disse que tem duas perguntas. A primeira é verdade que comer limão direto afina o sangue? E quem cozinha no carvão faz mal? Quem cozinha no carvão faz mal, sim. Nós temos estudos que mostram que aumenta o risco de doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso enfisema, a famosa bronquite crônica, pode gerar broncoespasmo, quer dizer, asma, aumenta o risco de pneumonia e, infelizmente, em alguns casos, até de câncer de pulmão. Essa questão do limão, ele é uma crença, né? Na verdade, o limão, ele é muito importante pelos altos índices de vitamina C. E ele é muito difundido. E não alcaliniza o corpo significativamente. Então, existe sim benefícios de tomar o limão diariamente. Por quê? Porque ele tem várias substâncias antioxidantes e melhoram sim a imunidade. Muito bem, resposta bem clara. E aqui tem mais a Cleuda. Diga lá, Cleuda, bom dia. Bom dia, Paulo Holanda. Eu sou Cleuda. Pergunta bem pro doutor Antônio Reis o que significa quando a pessoa tá com o estômago frio. Você pode comer tudo e aí o estômago da gente fica frio. Pergunta aí qual é o remédio que a gente usa, porque eu tô com esse problema bem aí. Eu já tomei de tudo e não e nada. Pergunta aí qual é qual é o problema. Olha, muito interessante a pergunta da Cleuda e como ela se manifesta. Ela sente o estômago frio, mas geralmente ela deve estar sentindo uma sensação de desconforto, um mal-estar estomacal, um pouco de náusea, a sensação de vazio, né? A azia pode gerar essa sensação de frio e formigamento na região do estômago. Isso geralmente é de problemas digestivos. A gente tem que pensar em doença do refluxo, então é muito importante mudar os hábitos. Tenta tomar 1 litro de água todo dia de manhã em jejum. Tenta aumentar a sua ingesta hídrica, é o primeiro ponto. Quando comer, não deitar. Comer devagar, mastigar bem o alimento para que ocorra a digestão e esse alimento não volte para o esôfago dando essa azia. Trabalha a questão da ansiedade e o estresse, porque o estresse aumenta a produção de suco gástrico que gera um ferimento do estômago. É claro que a gente precisa fazer uma avaliação geral se você não tem algum outro sintoma, de, por exemplo, intolerância à lactose, ver como é que você se dá com leite, com seus derivados. Será se você não tem intolerância ao glúten, está comendo muito derivado de trigo, massa de trigo, bolo, pão, doces, isso pode piorar sim esses problemas gástricos. Legal, vamos ouvir aqui mais uma pergunta aqui da Maria Lúcia. Oi, dona Maria, bom dia. Oi, Paulo Holanda, bom dia. Bom dia para o doutor Raimundo Reis. Paulo Holanda, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Raimundo Reis, que estão falando aí sobre a fumaça, né, do espetinho, da carne e tudo, e se é mito ou verdade, porque muita gente diz, aqui em casa mesmo eu asso na churrasqueira elétrica, mas muita gente diz que é muito prejudicial comer carne assada na churrasqueira elétrica. Qual a pior, a elétrica ou a do carvão? Por favor. Boa pergunta. Olha, é uma pergunta muito interessante. Então a gente tem hoje até churrascarias, né? As grandes churrascarias das capitais, elas não usam mais a churrasqueira de fumaça, né? Com relação à fumaça da churrasqueira elétrica, a fumaça ela vai gerar um pouco ou quase nenhuma fumaça, já que não tem a questão da combustão do carvão. A fumaça ela vai ocorrer basicamente das gorduras e dos sucos que a carne vai eliminando, né? Por produzir menos fumaça, é claro que ele tem menores efeitos malignos para o coração. Com relação ao sabor, a churrasqueira elétrica não dá um sabor defumado característico, né, do carvão. E você pode sentir um pouquinho de diferença, mas o mais importante é melhorar o hábito. A churrasqueira elétrica, sim,
é melhor do que a churrasqueira a carvão. Ok, doutor Raimundo Reis. Gente, o pessoal que mandou pergunta que não foi ao ar, a gente pede para na terça-feira voltar. Aliás, eu vou colocar essas duas aqui, que é praticamente o mesmo tema, né? As duas aqui, deixa eu saber, da Flávia, ela pergunta se quem tem arritmia tem problema, aliás, tem probabilidade de infarto, né? E aqui tem uma outra pergunta, a Francisca Judite, a arritmia cardíaca pode piorar ao longo do tempo? As duas, creio eu que sejam relacionadas, né, doutor? Sim. A arritmia é quando o coração bate de uma forma irregular. Você tem um coração que bate irregular, tum-tá, tum-tá. Quando existe um batimento em que você sente a batida do coração, isso a gente chama de arritmia. E geralmente as arritmias, elas não são a mesma coisa com relação ao infarto. Apesar que o que gera infarto pode gerar arritmia, como colesterol alto, a pressão alta, a diabetes, a história de doença cardíaca. Mas o infarto, ele geralmente não é causado pela arritmia, eles têm os mesmos fatores de risco. Por isso que pacientes que infartam, geralmente no futuro podem desenvolver arritmia. Ok, doutor Raimundo Reis, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gente, lembrar, doutor Raimundo Reis e ouvintes da Rádio Cultura, que o quadro fica disponível daqui a pouquinho, você vai poder ouvir novamente tudo que foi dito aqui no site da Cultura FM, culturadepix.com.br, e no YouTube, no canal no YouTube, Cultura de Pix, beleza? Cultura de Pix, você vai lá, daqui a pouquinho essa entrevista vai estar lá disponível para você ouvir novamente, fazer até o download e mostrar para outras pessoas. E mais informações no Instagram, @Dr. Raimundo Reis, vai lá e você confere tudo com informações atualizadas. Doutor, obrigado, terça-feira que vem tem mais, se Deus quiser. Verdade, só terminando a última pergunta dela, se a arritmia tem cura. Sim. Tem cura e tem tratamento. Vai depender muito do tipo de arritmia. Existem medicamentos que controlam apenas, mas existem procedimentos que curam definitivamente as arritmias, que é o que a gente chama de ablação. Outro tipo de arritmia são as bradiarritmias, quando o coração bate lento, pode ser curado com implante marca-passo. Um forte abraço e um excelente dia a todos.